Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo, trabalho como social media estratégico e como gestor de tráfego pago. E hoje é o primeiro vídeo desse canal, né? E eu pretendo trazer um conteúdo bacana pra você, você que é empresário, comerciante, médico, empreendedor de fato. A ideia desse canal aqui é exatamente estar trazendo conteúdo de qualidade pra você se virar no digital, pra você conseguir ter a espada e o escudo para conseguir fazer tudo que você quiser, gerar autoridade, conseguir vender todos os dias no digital, da mesma forma que eu faço com os meus clientes. E o assunto de hoje, né, é um assunto que eu gosto bastante, um tema que eu acho extremamente importante, que é simplesmente como se tornar referência na sua área de atuação. Pegou esse assunto? Então vamos passar aqui de fato, né, para aquilo que a gente precisa falar, né, pro beabá de fato, né? Eu vou estar explicando para vocês aqui detalhe por detalhe de como que é possível vocês fazerem esse tipo de coisa. Primeira coisa que é o seguinte, gente, temos aqui um primeiro passo, né, o primeiro passo, vamos escrever aqui, primeiro passo, que é o quê? Qual que é o primeiro passo, Gustavo? É entender qual nicho você está atuando. Isso é assim, cara, é de lei, você precisa saber qual nicho você está atuando. Cara, você precisa saber se você está atuando no nicho médico, você precisa saber se você está atuando com restaurantes, você precisa saber se você está atuando com nutrição, com B2B, né, que é business to business, quando a empresa vende um serviço para outra empresa, e você também precisa saber se, por exemplo, seu nicho é moda. Claro que isso são apenas alguns exemplos, tá, de nichos que eu já atendi e atendo. Mas você pode ter um nicho, energia solar, floricultura, confecção, enfim, são várias coisas que você pode estar aí mexendo. Qual que é o segundo passo, Gustavo? Entendeu qual é o seu nicho? Poxa, eu trabalho, sei lá, com nutrição, que é os exemplos que eu vou estar levando aqui hoje. Trabalho com nutrição, então pro segundo passo, vou colocar aqui segundo passo, eu vou copiar aqui, eu tô com uma colinha aqui. Segundo passo é entender quem é o seu cliente de fato. Cara, essa coisa aqui, entender quem é o seu cliente de fato, é um pouco mais difícil do que parece. Porque às vezes, por mais que você fale tipo assim, ah, Gustavo, mas eu atendo gente de todo tipo. Ah, Gustavo, mas eu não tenho um cliente ideal. Por exemplo, digamos que você atende um restaurante. Ah, Gustavo, chega pessoa pobre, chega pessoa rica, pessoa idosa, pessoa jovem. Eu não tenho assim um cliente ideal. Cara, você tem sim. Você tem um tipo de cliente. Por que eu digo isso? Porque quando eu falo cliente ideal, você tem que pensar no cliente em que ele é como uma pessoa, né? Então, você tem que pensar no seu cliente como uma pessoa. O que ele gosta de fazer? Quais são os seus objetivos, né? Qual o tipo de pessoa que você quer atender? Porque às vezes, meu querido empreendedor, comerciante, empresário, você pode até atender de todo mundo, todo tipo de gente. Qualquer comércio costuma ser dessa maneira. Só que você sabe que tem um cara que seria o seu cliente ideal, que você pensa em, poxa, se todo cliente meu fosse igual essa pessoa, eu tava bem demais. E é nisso que você tem que focar. Então, existe um tipo que você quer atender, então você tem que pensar nele como pessoa, né? Nisso que ele é. Então, o que ele gosta de fazer? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus desafios? E como a sua solução pode ajudá-lo a resolver o seu problema? Como a solução que o seu serviço, que a sua comida, que a sua empresa entrega, ajuda o seu cliente a resolver o seu problema. E depois que a gente tem isso, então a gente vai passar para o terceiro passo. O terceiro passo qual que é? Você tem que pensar, você tem que produzir um conteúdo pensado no seu cliente e não em você. Por que eu tô falando isso? Ah, Gustavo, mas isso é óbvio, é claro que eu tenho que pensar no conteúdo pensando no meu cliente e não em mim. Tá, será que é óbvio mesmo? Porque assim, a maioria dos clientes que eu já atendi e atendo, quando eles chegaram até mim, a principal reclamação é: Gustavo, eu não sei o que postar. Gustavo, eu não tenho criatividade. Ai, nossa, porque eu preciso de um social media, porque eu não sei o que postar, eu não sei sobre o que falar, eu não sei se o que eu coloco realmente atinge o conteúdo certo, atinge a pessoa do jeito. Então, por que você está com essa dúvida? Por que você está pensando isso? Porque você está pensando no conteúdo como você, como o Beltrano, como o Ciclano. Você não está pensando no seu conteúdo na cabeça do seu cliente. Porque no momento que você começa a postar, não aquilo que te interessa, mas aquilo que interessa o seu cliente, aí o jogo muda. Aí dá um start na sua cabeça. Porque, pensa comigo, né? Isso eu vou colocar aqui na telinha para vocês verem detalhadamente. Olha só, o seu cliente, ele não tem a necessidade de saber detalhadamente os detalhes técnicos, todas aquelas minuciosidades que é usado, por exemplo, para instalar um sistema de energia solar, até porque o seu cliente provavelmente nem vai entender sobre o que está falando. O seu cliente, ele não precisa de saber como que a
planta, ela é formada da raiz, porque lá no desenvolvimento do caule, você pega primeiro, sei lá, das quantas e vai subindo. Cara, seu cliente não precisa saber disso, ele tá cagando e andando pra isso. Ele não precisa saber disso. O seu cliente precisa saber que a planta que você tem, por exemplo, ela é uma planta boa para tal e tal e tal situação. Ele precisa entender que a planta que você tem, ela é melhor do que a do seu concorrente, por exemplo, por causa de tal e tal fator. Ele precisa entender que, por exemplo, o seu sistema solar, ele é diferente, melhor do que o sistema do seu concorrente, não porque é mais barato, porque é mais caro, não, mas porque a tecnologia que é usada nele vai te trazer mais economia, vai te trazer mais segurança, vai te trazer mais uma infinidade de coisas que vale fazer a pena o investimento. Então, quando você estiver criando seu conteúdo, pensa não na cabeça do expert, na cabeça do cara que entende a fundo o seu produto. Pensa com a cabeça do cara que provavelmente nunca ouviu falar de você, do cara que provavelmente não conhece a sua solução. Às vezes, vamos colocar no exemplo da energia solar. Às vezes seu cliente está gastando com muita energia, mas ele não sabe como resolver. Ele já até ouviu falar de energia solar, não sabe muito bem como funciona, então ele está tentando manter a luz apagada, está tentando fazer as coisinhas para economizar, só que não está dando certo. E aí é aí que você apresenta a solução. Olha, você sabia que existe uma tecnologia que vai reduzir em até 95%, até 90% o seu gasto com energia elétrica? E você sabia que para ter acesso a essa nova tecnologia, você não precisa pagar mais durante, sei lá, 4 anos, você não precisa pagar mais do que você já paga atualmente de energia elétrica, e que depois de 4 anos, sua energia vai sair de R$2.000 para, sei lá, 89, para R$40, para R$30 com a tarifa mínima? Poxa, é diferente. E aí o cara vai se sentir engajado, ele vai se sentir curioso, vai se sentir interessado na sua proposta. E ele vai ver, seus valores, sei lá das contas, e vai procurar mais sobre, vai procurar outras empresas. Não seja enganado pensando que o seu cliente ele só vai na sua empresa, ele não é bobo. Cara, o seu cliente ele vai na sua empresa e ele vai comparar preços menores. Você não pode ganhar uma guerra de preço, porque senão você vai só prostituir o seu produto, o seu serviço cada vez mais. E é aí que você tem que apresentar o grande diferencial do seu produto. Olha só, o meu concorrente, ele tá cobrando R$20.000 nesse sistema de energia solar. Eu tô cobrando 40. Mas o cliente vai falar, nossa, mas o dobro do preço, por quê? Aí você vai falar, olha só, o meu concorrente, ele tem uma garantia de 5 anos. O meu concorrente, o corpo de bombeiros, já invalidou essa tecnologia dele, não pode mais instalar, então tá fazendo uma coisa meio ilegal. A tecnologia que o meu concorrente está colocando, ela é menos efetiva por causa de X, D, tais fatores. Já a minha tecnologia, ela tem uma garantia de 15 anos. Já a minha tecnologia, eu te dou um suporte pós-venda por sei lá quantos anos. A minha tecnologia é aprovada por sei lá das quantas, tal e tal instituição. E ela vai te prover uma economia em tempos chuvosos, vai te prover economia em tempos nublados, que a tecnologia do meu concorrente não vai. Você entende? Você que está me assistindo, você entende que é diferente? Você entende? Tá entendendo? Tá dando pra entender, cara? É uma coisa diferenciada. É diferenciado quando você sabe o diferencial. E não somente sabe o diferencial, você também mostra o porquê. Então, olha só. Fale na linguagem do seu cliente. Você instala energia solar, fale em palavras simples, como o seu sistema irá resolver a dor do seu cliente melhor do que o outro tipo de sistema. Foca nisso. E aí, finalmente, a gente vai pro quarto e último passo. Produza, analise, otimize e produza. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Quarto passo. Produza, analise, otimize e produza. Produzir é o quê? Cara, você nunca vai saber qual que vai ser como se diz, aquele conteúdo de ouro. Aquele conteúdo que vai te trazer todo o resultado do mundo. Então você precisa produzir. Ai, Gustavo, mas eu tenho medo. Produza. Produza. Igual eu. Tá aqui meu primeiro vídeo. Provavelmente vai ser o pior de todos os meus vídeos. Talvez os próximos já vai ter um cenário ultra mega power. Eu não sei. Não conheço o futuro. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa produzir. Igual eu tô aqui dando a cara tapa, produzindo e falando pra vocês. Todo o YouTube, empresários, comerciantes, todo o Brasil e mundo afora. Produza. Depois que você produzir, que vai ser o pior conteúdo que você vai fazer, você vai analisar. O que analisar quer dizer? Você vai entender aquilo que foi feito. Poxa, eu fiz um vídeo numa sala igual eu tô, num fundo branco, com a porta ali, com o meu carregador ali na tomada, com o headset, ok. E aí, eu vou analisar, poxa, vendo esse vídeo, eu percebi que o pessoal não engajou, eu percebi que o pessoal comentou muita coisa, eu percebi que o pessoal curtiu, eu percebi que o pessoal compartilhou. Como é que eu posso fazer para melhorar isso? E aí você vai pensar, e aí que entra a próxima parte, você vai otimizar. Depois que você otimizar, você vai produzir novamente. E aí vai ser um pouquinho melhor que o seu primeiro conteúdo. Ainda se vai ser uma bosta, mas vai ser um pouco melhor. E aí, é nesse produzir que você vai repetir
todo esse processo para todo sempre, até encontrar o produto perfeito. Só que você nunca vai encontrar o produto perfeito. E olha só, é o que eu estou falando. O seu primeiro conteúdo, ele sempre vai ser o pior. Não tem regra, não tem como escapar disso. O primeiro conteúdo sempre vai ser o pior. Infelizmente, é o que temos para hoje, tá? A não ser que você seja um mestre das mídias sociais, ainda assim o seu primeiro conteúdo vai ser o pior, porque o segundo vai ser muito melhor que o primeiro, e assim consecutivamente. E aí a gente parte finalmente para a última parte. Olha só, falta de engajamento não necessariamente quer dizer que não vai trazer resultados. Às vezes o seu nicho, deixa eu colocar aqui, às vezes o seu nicho não é um nicho que naturalmente vai ter muito engajamento. Você precisa ter consciência de onde você está. Você precisa ter consciência de qual nicho você está atuando. O que eu quero dizer com isso? Nichos empresariais, eles tendem a ter menos engajamento. Tendem. Não é regra. Tendem a ter menos engajamento. Porque geralmente falta personalidade para esses perfis. Geralmente, para os perfis empresariais, como é mais um conteúdo institucional, conteúdo de venda, um flyerzinho, um conteúdo bacana ali e tal, geralmente não tem muitas pessoas de uma cara da empresa, uma personalidade forte, sabe? Tem algumas empresas que tem isso, a Netflix, a Ryanair, que é uma empresa europeia de avião, a Duolingo, elas são uma empresa, mas elas têm um engajamento alto, por quê? Porque elas têm uma personalidade, elas criaram personagens, avatares, uma forma de conversar única. Nichos interpessoais, que são geralmente nichos de experts, nutricionistas, médicos, biomédicos, personal trainers, nichos que tem um expert conversando com outro, geralmente tendem a ter mais engajamento, pois possuem mais personalidade. Não tem como você comparar o perfil de uma Virgínia com o perfil de uma empresa grande. Não tem como, a Coca-Cola. Cara, o engajamento da Virgínia com certeza vai ser maior que o engajamento da Coca-Cola. Por quê? Mas porque a Virgínia é maior? Não, se for pensar em termo monetário, a Coca-Cola é muito maior que a Virgínia. Mas a Coca-Cola é uma empresa que, apesar de ter uma personalidade, com certeza não é uma personalidade tão forte como, por exemplo, a Virgínia. E a última coisa que vocês precisam entender é a seguinte: o Instagram é uma rede de relacionamentos. Empresário, tenha muita atenção. Comerciante, médico, olha aqui, foca, foca em mim, eu vou até me afastar, foca, eu vou trocar a tela, foca em mim, foca, tá focado? Vamos lá, essa mensagem aqui é pra você, você vai salvar, você vai colocar no seu Instagram. O Instagram é uma rede de relacionamentos. Não adianta você inventar de ficar aparecendo no seu Instagram um grande catálogo, uma promoção, igual o carro de som passa aqui na sua rua. Tá aqui o boi por R$50 o quilo, cara. Não, o Instagram é uma rede de relacionamentos. As pessoas estão no Instagram para se relacionar umas com as outras. E a sua obrigação como comerciante, como empresário, como profissional da saúde, se relacionar com seus pacientes, com seus clientes. Gustavo, mas eu quero vender. É claro que você quer vender, a gente não é idiota. Mas a gente vai deixar de um jeito mais sutil. A gente não vai colocar na cara da pessoa que você quer vender. A gente vai falar, a gente vai se relacionar, vai fazer o seu cliente, seu paciente se sentir próximo de você, a ponto dele perceber naturalmente, que o conteúdo que você entrega, que a solução que você entrega é a que ele estava buscando a vida inteira e encontrou em você. E o valor para ter a solução é apenas R$ 197,90 à vista ou parcelado em 3 vezes por apenas R$ 60. Enfim. Deu para entender a ideia? Esse foi o primeiro vídeo, nem sei quanto tempo durou, mas 14 minutos pela gravação aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se você tiver gostado desse vídeo, peço por gentileza que compartilhe pro seu colega, seu comerciante, seu empresário, as pessoas que vocês conhecem que são da área. Agradeceria bastante. Inscreva nesse canal, ajudaria bastante, dá aquela curtida, aquela comentada. Ajuda o YouTube a mostrar que esse conteúdo, que esse vídeo foi legal. E é isso. Se você gostou, aguarde a próxima. A ideia é que seja pelo menos um vídeo por semana. Não sei como é que vai ser o futuro, mas bora ver. Então, muito obrigado. Até a próxima.